Boa noite, que bênção podermos estar reunidos para adorar o Senhor. Aproveite esse tempo curto. Um dia vamos ter um culto de 2 horas e meia e vai poder todo mundo fazer. Vamos poder adorar com mais tranquilidade, que às vezes é tão corrido, eu acho, né? Começa 6h30, normalmente 8h05 termina. Então aproveite o seu tempo, evite sair, evite qualquer outra distração e dedique-se agora a meditar na palavra de Deus poucos minutos. Garanto que vai ser bem breve, mas vamos meditar no Senhor Jesus Cristo. Toda essa epístola que nós estamos estudando, a epístola aos Hebreus, é uma epístola que trata do Senhor Jesus. E o que, nas minhas orações e no que nós lemos nesse trecho da revelação de Deus, o que nós mais desejamos é que todo crente que leia esta parte da Bíblia entenda: Jesus é Ele quem é por nós. É Ele quem nos fortalece no meio das dificuldades. Não tem outra estratégia, não tem para onde correr. Não tem nenhuma instituição, nenhuma pessoa, nenhum outro tipo de poder terreno que venha a ser por nós, a nos acudir e a nos fortalecer, senão o Senhor Jesus Cristo. E isso é tão repetido, não é só na Epístola aos Hebreus, isso é repetido em toda a Bíblia. Mas por causa do nosso pecado, talvez da nossa fragilidade, ou porque às vezes somos difíceis mesmo, nós não queremos olhar para Jesus. Toda essa epístola, ela faz com que você olhe para o Senhor Jesus Cristo. Realmente nós observamos, na semana passada, a estarmos firmes em Cristo, por firmes garantias, onde vimos que Deus nos deu em Jesus uma nova lei, uma nova aliança e um novo sumo sacerdote. E esses três aspectos serão desenvolvidos ao longo dos capítulos da Epístola aos Hebreus, até o capítulo 10. Então hoje, no capítulo 8, que nós vamos observar, olha aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, nós veremos que o Senhor apresenta, através do autor dessa epístola, uma nova aliança. E essa epístola aos Hebreus, irmãos já devem ter notado, ela é um desafio, não é verdade? Ela é um desafio porque ela tem um conteúdo muito forte, muito denso, às vezes até pesado para nós. Mas por quê? Não é que nós não somos inteligentes, não é isso não. É porque foi escrita para judeus convertidos ao nome do Senhor Jesus Cristo e que estavam passando por dificuldades. E os argumentos que o autor dessa epístola usa para convencer esses judeus de que Jesus é melhor do que tudo são argumentos muito próprios dos judeus, muito particular dos judeus. Mas são argumentos que têm tudo a ver conosco também, porque nós somos o povo de Deus e recebemos as bênçãos como os judeus crentes daquela época receberam. Os que receberam essa carta e que estavam lendo essa epístola, no momento em que receberam, eles estavam com medo. Eles estavam com medo da morte. Eles estavam sendo perseguidos por outros judeus que odiavam Cristo, o cristianismo, as verdades do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos também por romanos, que eram contra os cristãos. Então, de todos os lados havia perseguição. Provavelmente, os leitores dessa carta foram aqueles crentes da igreja de Jerusalém, que foi perseguida ali por Saulo e por outros judeus, e que por conta disso fugiram. Lembre-se que haviam se convertido mais de 6.000 pessoas naquele período. E então esses mais de 6.000 crentes ali que estavam em Jerusalém, imagina aí uma igreja de 6.000 pessoas, né? Aqui talvez com 200 e poucas já é um bocado de gente, 6.000 você nem enxerga o tanto de gente que está ali no momento de um sermão, de uma oração, e olha que eles nem tinham microfone. Eu realmente queria saber como é que se fazia naquela época, talvez dividisse, né, em várias partes, mas creio que em alguns sermões era todo mundo junto, porque quando Pedro pregou em Atos 2, se converteram 3.000, depois foi outra pregação ali no templo, aí 5.000, quer dizer, então era muita gente reunida, e como é que esse povo ouvia Pedro? Eu não sei, realmente era uma voz muito potente, ou o povo prestava muita atenção, não sei. O fato é que eram muitos crentes e eles tinham uma missão, a missão deles era
ser testemunha na Judéia e Samaria até os confins da terra. Só que eles estavam em Jerusalém. Eles não queriam sair de Jerusalém, a comunhão era muito gostosa, partir o pão diariamente, estudando na doutrina dos apóstolos, orando, uns cuidando dos outros, é muito gostoso. Nós lutamos na nossa igreja para ter essa comunhão, porque infelizmente o sistema nos separa, né? Nós temos culto hoje, depois do culto é um tempo gostoso, mas os que sobrevivem até 9h30 aqui na igreja são poucos, e eu entendo que amanhã tem trabalho, mas alguns ficam tendo essa comunhão gostosa, e depois só quarta-feira já um número reduzido, e durante a semana acabamos não nos vendo tanto, então é difícil. Lá em Jerusalém não, eles estavam sempre juntos, tudo pertinho ali, Jerusalém, e talvez eles tivessem uma vida menos atarefada e corrida como a nossa. Mas o fato é que eles não foram pregar o evangelho em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Veio perseguição, Deus mandou a perseguição, e eles saíram de Jerusalém e se espalharam por várias províncias romanas. E eu tenho repetido isso constantemente para que a gente entenda o contexto dessa epístola. E então estes que fugiram, eles perderam posses, propriedades, casas, passaram dificuldades e ainda eram perseguidos nessas províncias romanas, por judeus que ali viviam e pelos próprios romanos. Então alguns pensaram: pai, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o judaísmo. Os judeus vão me ajudar, eu volto para Jerusalém, volto para minha casa lá em Jerusalém e vou ter uma vida tranquila. Eles pensaram na tranquilidade deles, em vez de uma vida sofrida e cheia de pressões. Qual é a mensagem de Deus para uma pessoa que sofre por causa do nome de Jesus? E olha que no nosso sofrimento, creio eu, não chegou muito perto, nem perto do sofrimento dos leitores imediatos dessa epístola. Então, qual a mensagem de Deus para quem sofre dificuldades, pressões, enfermidades ou outras coisas, principalmente ligadas ao nome do Senhor Jesus Cristo? E a resposta dessa epístola, de capa a capa, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é quem é por nós. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele é Deus sobre todas as coisas, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, a ele nós devemos seguir, nele nós devemos confiar e entender que o Senhor tem um controle sobre tudo. Por vezes fraquejamos, desanimamos, permitimos que as tarefas da vida roubem o nosso tempo de Deus, e às vezes podemos ficar fraquinhos na fé. Para que isso não aconteça, o que é que você tem que fazer? Olhar para Jesus. Como? Estudando sobre Cristo, tendo vida de oração e vendo Jesus na vida dos seus irmãos, imitando aquilo que deve ser imitado para você cada vez mais ser parecido com o Senhor Jesus. Hoje, nós queremos observar um daqueles aspectos que vimos domingo passado e que foi ampliado no capítulo 8. Um aspecto que talvez para muitos seja difícil de compreender, mas é fundamental para a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A nova aliança. O Senhor Jesus conquistou uma nova aliança para conosco. Deus fez uma nova aliança para conosco. Muitas vezes nos frustramos porque as pessoas se comprometem, mas quebram seu compromisso. Isso acontece muito no casamento. Não é verdade? O noivo se comprometeu ali no altar de cuidar daquela mulher, e a noiva se comprometeu também de estar amando o seu marido. E o tempo passa, e os votos proferidos diante de Deus, muitas vezes, não são cumpridos. Falhamos, ok, peça perdão, confesse a Deus, peça perdão e prossiga. Mas quando desanimamos e deixamos os nossos votos, nós estamos quebrando um compromisso, uma aliança. Isso é um exemplo, talvez um exemplo muito forte. Outros exemplos são pessoas em que confiamos e que quebram a nossa confiança, ou contratos e acordos comerciais que fazemos que também são quebrados. Deus fez uma aliança conosco e Ele não quebra. Entende? Qualquer um pode quebrar, não deve, mas pode acontecer de quebrar um compromisso com você. Deus não. Ele é em quem você pode e deve confiar a sua vida, as suas emoções, o seu espírito, tudo o que envolve o seu ser.
Hebreus capítulo 8 vai nos falar da nova aliança. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O Senhor Jesus, ele conquistou para nós uma superior e nova aliança, um acordo, um compromisso, que ele se compromete e que ele não vai quebrar. Vamos ver 3 informações importantes neste capítulo, pelo menos 2 observaremos hoje e a terceira em outro domingo, mas que nos ensinam sobre esta nova aliança. A primeira informação é um essencial, o resumo do que foi dado até aqui, do capítulo 7, capítulo que nós já observamos. O essencial é que Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Veja que no versículo 1 e 2, que nós acabamos de ler, é feita essa síntese. Qual o essencial de tudo que nós estamos falando aqui? Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem cuida de nós. Ele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os homens nos traem, mas Jesus está conosco e eu tenho que confiar nele. Às vezes temos essa dificuldade de confiança. Devemos estar sempre confiando no Senhor Jesus. E esse sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico, como vimos no capítulo 7. Ele não precisa ser renovado, ele é um sumo sacerdote para sempre, eterno. E esse sumo sacerdote também é rei. É um rei sacerdote semelhante a Melquisedeque e que hoje está reinando e governando sobre todas as coisas. O Senhor Jesus governa toda a existência. Veja por que nós devemos olhar para Ele e buscá-lo e depositar nele a nossa confiança. Se você esquece Jesus, você está esquecendo o homem mais poderoso que pode te ajudar, que é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Se você deixa o Senhor Jesus de lado, fora da sua vida, você está escolhendo sofrer, você está escolhendo sozinho resolver as suas questões, você está escolhendo sozinho viver essa vida, cheia de pecado, dos seus pecados, dos pecados dos outros e do sistema de pecado, e com um agravante, Satanás, que está administrando esses pecados para nos destruir. Quando você deixa Jesus fora da sua vida, você multiplica a quantidade de sofrimento e de problemas que você enfrenta. Ele é esse grande sumo sacerdote
que está à destra de Deus. Olha o Salmo 110, verso 4, quando o Senhor jura, ele garante por juramento que Jesus é esse grande sumo sacerdote. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ou seja, o Senhor jurou e não vai voltar atrás. Salmo 110, verso 4. Eu sei que hoje minha filha disse que eu leio, passo muito rápido, que eu já deixo tudo preparado aqui, vocês ficam sofrendo aí tentando achar os versículos. Então hoje eu vou esperar. Salmo 110, verso 4. Abram, por favor. Eu vou esperar. Quando eu ver que todo mundo abriu, aí eu vou ler. E às vezes essa urgência é devido ao nosso tempo, né? Mas é melhor esperar, né? Não adianta fazer as coisas rápido e não ler o texto bíblico. Mas eu acho que já abriram. Salmo 110, verso 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. É Deus jurando. E Deus não vai voltar atrás. Arrepender-se aqui, no Velho Testamento, significa voltar atrás. Deus não vai voltar atrás no que ele jurou. Então é um negócio muito importante. E ele jura pelo nome dele, o Pai. E o que foi que Deus jurou? Salmo 110, verso 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós já estudamos isso, não vamos repetir. Mas o cerne aqui é que o Senhor Jesus é um sacerdote para toda a eternidade e que o sacerdote é aquele que cuida do povo. Em vários sentidos, o sacerdote humano, levítico, deveria cuidar do povo, se corrompeu no pecado, esqueceu sua missão. Esse sacerdote também deveria fazer a mediação entre o povo e Deus. Eu não poderia, se eu vivesse no Antigo Testamento, sozinho, sem a mediação do sacerdote para sacrificar o cordeiro, eu não podia pedir perdão dos meus pecados. Eu precisava desse sacerdote. Eu tinha que levar o cordeiro até o templo, o sacerdote trabalhar toda a oferta. Eu mesmo cortava o pescoço, né, a garganta do cordeiro, mas o sacerdote aparava o sangue, o sacerdote jogava aquele sangue nas 4 pontas do altar, tratava o cordeiro, queimava o cordeiro para que eu obtivesse perdão dos meus pecados. Óbvio que aquele cordeiro, a gente vai ver isso no capítulo 9 e 10 dessa epístola aos Hebreus, aquele cordeiro não tirava o pecado. Ele apontava para o cordeiro que iria tirar o pecado, Jesus. E pela fé no futuro, sacrifício de Cristo, esse povo era salvo da condenação dos pecados. A nossa fé é no passado, que Jesus já foi sacrificado. A questão é só uma perspectiva temporal, mas é a fé na mesma pessoa, que é Deus, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mediador da velha aliança era o sacerdócio levítico, mas o sacerdócio levítico se corrompeu. Não só no livro de Juízes, tem aquela história terrível de Mica, né, e do Levita, os irmãos devem lembrar, lá no capítulo 17 a 19 do livro de Juízes, quando Mica contrata um sacerdócio levita para poder ser o sacerdócio do seu ídolo, o sacerdote do seu ídolo, que ele mesmo fez para ele adorar. E o sacerdote levita aceitou. Ou seja, ele se tornou um profissional da fé, um trabalho. É um trabalho, ele está pagando, tem um ídolo, eu vou cuidar do culto desse ídolo. Então, o tempo passou e os levitas melhoraram em determinado momento da história de Israel, mas depois se corromperam novamente. Na época de Jesus, poucos eram realmente os sacerdotes que confiavam no Senhor. A maioria estava corrompida e vivia por status. Naquela época, ser sacerdote era status. E eles deixaram de cuidar do povo. Jesus é esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que cuida de nós. Mas ele não é só sacerdote. O Senhor Jesus, ele é rei, ele é todo-poderoso, o rei dos reis que governa sobre todas as coisas. E pare para pensar um pouco nisso. Enquanto nós estamos aqui, os irmãos sentados, estamos ouvindo, estamos lendo a Bíblia, acabamos de cantar ao Senhor, hoje, agora, o Senhor Jesus está à destra do Pai, administrando todo este universo. E nós estamos aqui diante dele. Estamos aqui diante do Senhor para cantar e louvar tudo que Jesus é, e Jesus está no seu trono. Nós não podemos ver hoje o trono do Senhor Jesus Cristo, né, do Pai, pela limitação do nosso pecado, mas em breve esse trono vai descer aqui para a terra. Esta é a nossa fé, é a fé bíblica, de que em breve esse trono estará aqui. Todo joelho se prostrará diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante do universo.
das nossas vidas. Ele é esse grande sumo sacerdote e rei que é por nós. Ele é esse mediador de uma nova aliança. Ainda no Salmo 110, olha o verso 1. Salmo 110, verso 1. Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor. Vocês já estavam no Salmo 110, não é isso? Então, por isso que eu fui mais rápido, era só ir para o verso 1. Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o autor aos Hebreus, no capítulo 8, fala de Jesus à destra do Pai. E realmente isso se cumpriu. O Senhor Jesus veio, fez-se carne, pregou o evangelho do reino, da salvação no nome dele mesmo, do próprio Senhor Jesus Cristo, foi morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, viveu alguns dias na terra ressurreto e depois subiu aos céus e deixou uma missão para a sua igreja, ser testemunha dele até os confins da terra. Essa é a nossa grande missão ainda hoje, pela fé no nome do Senhor Jesus. E Jesus subiu ao céu, está à destra do Pai, já cumpriu parte do Salmo 110, verso 1, assenta-te à minha direita, já está lá sentado, já se cumpriu isso. Falta outra parte, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa parte não se cumpriu. Jesus voltará e os inimigos de Jesus serão destruídos. Mas Deus não é amor? É. E amar implica juízo e justiça àqueles que não se submetem ao Senhor nosso Deus. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de se pregar o evangelho no mundo. E o evangelho tem sido pregado no mundo todo. As regiões mais inóspitas estão chegando ali os missionários. Ainda existem regiões que não chegaram, mas a ideia é que a igreja, nas suas várias denominações, que não é só a igreja batista que prega o evangelho no mundo, mas as várias igrejas espalhadas pelo mundo estão proclamando o evangelho do reino de Jesus e a chegada do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o tempo de se converter. Hoje é o tempo de se arrepender, porque quando o rei chegar, ele vai acertar as contas com aqueles que não deram glórias a Deus. O Senhor nosso Deus é amoroso, misericordioso e maravilhoso, mas Ele é o juiz de todas as coisas. E aqui eu não estou falando de você entrar numa igreja, agora eu vou entrar na igreja batista, vou entrar na igreja presbiteriana, entrar na igreja congregacional, qualquer outra igreja. Não é isso que se está falando. Você pode talvez nem ficar aqui nesta igreja, mas o importante é que você creia no nome do Senhor Jesus Cristo, se arrependa e seja salvo pela fé em Jesus. O Senhor Jesus está sentado à destra do Pai e vai chegar o dia que Ele virá. Mas a tônica do nosso texto aqui, de Hebreus, capítulo 8, é falar de Jesus agora como este rei, assentado no trono à destra de Deus. Temos um Senhor todo-poderoso, que governa tudo, que nos escuta e que é por nós. Olhe Colossenses capítulo 3, verso 1. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, faz parte da nova aliança, Jesus é por você. Se você já foi marcado pelo sangue de Jesus, Jesus é por você, certamente Ele cuida de você, Ele é o seu advogado diante do Pai, Ele intercede por nós. Olhe Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Onde Cristo vive hoje, nos céus, à direita do Pai, governando todas as coisas. E o que nós devemos fazer? Devemos estar buscando as coisas pertinentes a Jesus, as coisas do alto, as coisas dos céus. Nós somos pecadores, vivemos na terra, mas a nossa cultura tem que ser uma cultura celestial, tem que ser uma cultura de Deus, onde o Senhor tem o primeiro lugar nas nossas vidas. E onde é que a gente aprende isso? Na Bíblia. A Bíblia mostra como ter uma cultura divina na família, no trabalho, nos relacionamentos sociais, em todos os grupos sociais em que nós estivermos pertencendo. Por isso, o nosso jeito de ser, de pensar, vai ser diferente, porque fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, e teremos sim uma cultura celestial pensando nas coisas lá do alto. Só que nesse versículo tem um detalhe.
Portanto, se fostes ressuscitados. E aqui ele está falando do Espírito, né? Porque a ressurreição física ainda não aconteceu. Mas se nós já nascemos de novo no Espírito, se o nosso Espírito já foi ressuscitado, digamos assim, e todo aquele que creu no Senhor Jesus tem um novo Espírito, não é verdade? Uma nova natureza, tem o Espírito da semente que Deus plantou na nossa vida, que Deus colocou em nós. Então, se você já ressuscitou em Cristo, pelo menos no seu Espírito, você vai pensar nas coisas lá do alto, onde Jesus está governando todas as coisas. Olha ainda em Hebreus capítulo 12, volte lá para Hebreus capítulo 12, verso 12, esse texto também nos fala do Senhor no trono, à destra de Deus, à direita do Pai. Hebreus capítulo 12, verso 2. E diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse é um dos textos mais claros que diz, olha, olhe para Jesus. Toda a epístola, ela chegou nesse ponto, nesse clímax, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, é a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele é um rei, e ele está à destra do Pai. Ele foi crucificado para obedecer ao Pai, para realizar a vontade do Pai. Quarta-feira passada, nós estudamos sobre a oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, onde ali Jesus ora, louvando a Deus, porque vai glorificar o Pai. E como Jesus vai glorificar o Pai? Na cruz, né? E isso é difícil para nós. Quer dizer que eu tenho que sofrer para glorificar a Deus? Não necessariamente. Mas quem não sofre num mundo de pecado? Não é verdade? Quem não sofre sendo pecador e convivendo com pecadores? Existe sim dificuldades, sofrimentos, problemas. E qual é a resposta? Né? Elevar minha autoestima? Será que isso vai resolver com um programa coaching ou algum tipo de treinamento assim? Vou melhorar na minha vida? Será que isso vai resolver os meus problemas? Não. O que vai resolver, isso é só um exemplo, nada contra os coaches, é só um exemplo, certo? Quem vai resolver o problema é Cristo. E a nossa dificuldade é não ter fé. Por isso que essa epístola fala muito de fé, porque Jesus está à direita do Pai. Mas como é que eu sei? Você tem que crer na palavra de Deus, está aqui escrito. Se você não crê na Escritura, né, ela é a grande prova, porque ela é a revelação de Deus. Né? Estamos aqui adorando ao Senhor, e qual a imagem que deve estar na nossa mente? Jesus no trono, à direita do Pai. Morreu na cruz pelos nossos pecados, está governando todas as coisas, cuidando de nós. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Já pensou? Você está sofrendo e amanhã talvez continue o sofrimento. Jesus está com você. Então por que sofro? Eu não sei. Mas o Senhor sabe, e Ele tem um plano, e Ele nos ama, e Ele cuida de nós. E até este sofrimento tem um propósito, para a glória do nome de Deus, e para nos usar para a glória do nome dEle. E isso vai gerar satisfação e contentamento, segundo a vontade de Deus. Como foi com Jesus? A alegria que Ele estava proposta, Ele tinha uma alegria proposta, mas primeiro suportou a cruz por nós, e está assentado à destra do Pai. Olha Hebreus capítulo 10, verso 12, ainda sobre o Senhor Jesus no trono, na sua majestade, à destra do Pai. Hebreus capítulo 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E aqui ele está novamente falando do Salmo 110, verso 1, que nós acabamos de ler. Agora Hebreus 4,16. Olha quantas vezes nós observamos o Senhor Jesus sentado no trono, governando dentro da Escritura. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na antiguidade,
Isso perdurou na história humana até chegar na Idade Média. Os reis sentavam no trono, quanto maior e mais suntuoso o trono, mais poderoso era aquele rei. E os súditos, isso quando o rei era generoso e bom, os súditos vinham ao rei e o rei os recebia. E aí resolvia as questões do povo, quando ele era um rei bom. Quando ele era um rei ruim, ele não queria nem saber do povo, ele só recebia outras autoridades. Lembra da rainha Esther, antes dela ser rainha, quando ela foi chegar diante do rei, se o rei não apontasse o cetro, ela não podia chegar até ele, então ela poderia morrer, né? Então ali não era um rei tão bom, e então ele apontou o cetro e ela pôde chegar. Então esse era o costume. Hoje o Senhor Jesus está sentado no trono, e é um trono de graça, não é um trono de juízo, não é um trono de sentença, não é um trono de reprovação. Nós vivemos no presidencialismo, então muitas vezes não captamos essa imagem do rei sentado no trono. O rei estava no trono para julgar, o rei estava no trono para decretar morte, exercer a guerra, e a palavra do rei era tudo, na antiguidade. Hoje o Senhor Jesus está sentado neste trono, mas é um trono de graça, e graça significa favor. Mas não é um favor que eu mereço, é um favor que eu não mereço. Então, quando eu estiver sofrendo e com dificuldades, onde eu encontro auxílio? Onde eu encontro ajuda? No trono do Senhor Jesus Cristo. Ele está lá. Os homens nos traem, as coisas mudam, as dificuldades são grandes, o governo muda, diz uma coisa, é outro governo, e as coisas não funcionam, e vai e vem, mas o Senhor Jesus é o mesmo, hoje, é hoje e o será para sempre. Ele é um sumo sacerdote eterno. Nós temos essa garantia, essa certeza que o Senhor Jesus, Ele é por nós. Lá em Mateus, capítulo 19, vá lá para Mateus, capítulo 19, verso 28. Mateus 19, 28. E diz assim, Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus fala no começo desse texto do seu reino, especificamente aos 12 apóstolos. Tem 12 tronos para os 12 apóstolos. Eles foram muito significativos no ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. E há um espaço para eles na regeneração. Essa regeneração vai se referir ao momento da nossa ressurreição, quando os mortos ressuscitarem em Cristo, terão um novo corpo à semelhança do corpo de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Eles terão esses tronos, e todos os outros receberão também, né? Todos os que creram no Senhor Jesus. E os que creram em Jesus, eles pagaram um preço. Veja aqui, né? Um preço difícil. Que preço? Deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos. Foram desprezados, porque seguiram o Senhor Jesus Cristo. Essa epístola trata de muitos desses que foram rejeitados. Imagina você lá no primeiro século, um jovem, creu no Senhor Jesus Cristo. Sua família ia querer lhe matar. Ainda hoje, em algumas culturas, né, tanto no meio do judaísmo como do islamismo, se você crer no Senhor Jesus, sua família vai, se ela não creu, sua família vai querer lhe matar. Lhe entregar, no mínimo, para a prisão, e talvez até, provavelmente, dependendo do sistema de governo do país, talvez até a própria morte. E Jesus nunca escondeu isso, está aqui. A nossa fé, irmãos, é uma fé que aponta para o futuro. Aponta para o passado, porque cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas aponta para o futuro, em que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus e que reinar com Ele eternamente é mais importante do que tudo. Tudo que você está fazendo hoje na sua vida é provisório. Tudo é temporário. Tudo é passageiro.
Então aproveite a sua vida para testemunhar do Senhor Jesus. É certo que temos que trabalhar, óbvio, né? E é bíblico, tem que trabalhar, tem que ter sustento, tem que comer, mas não é o mais importante. É testemunhar de Jesus ali naquele trabalho. Isso é dar glórias a Deus no seu trabalho. Senão você vai ser como um ateu, um ateísta, que vive em função do trabalho pelo trabalho. E Deus não está lá no seu trabalho. Qual o sentido disso? Leve conforto para as pessoas do seu trabalho. Leve conforto, o conforto de Cristo para as pessoas lá da sua escola, né, da universidade, por onde quer que você ande. Seja aquele que vai confortar, apresentar esta nova aliança de Jesus para os perdidos. Porque, irmãos, aqueles que não têm Cristo sofrem muito. Eles não admitem, não assumem, mas a Bíblia mostra. Eles estão perdidos. Veja, quando Jesus chega lá em Jerusalém, olha para aquela cidade, o que é que Jesus faz? Ele chora, porque são ovelhas como quem não tem pastor. Olha aquele povo lá, todo naquelas festas e achando que estão felizes, e realmente é triste, vontade de chorar, porque eles estão perdidos, sem pastor, procurando, e o pastor que é Jesus, e procurando algo para se agarrar e para trazer um mínimo de felicidade. Vão para o álcool, vão para as drogas, né? Vão para a promiscuidade, imoralidade, achando que aquilo ali vai trazer alguma coisa. Tudo é engano. E é tristeza em cima de tristeza, em cima de tristeza, até chegar num local terrível, num desespero, numa perdição terrível. E só o Senhor Jesus Cristo para nos trazer esperança. Deixar pai, mãe, filhos, irmãos, por causa do nome de Jesus, não é um grande sacrifício, porque Jesus é muito mais importante do que tudo isso, do que a família. Jesus é mais importante do que tudo. Não estou dizendo que agora você vai deixar a sua família de lado para estar dormindo na igreja 24 horas, não é isso, viu? Óbvio que a nossa família tem um lugar especial no plano de Deus. No entanto, obedecer a Jesus está acima de você e a sua família. O trono de Deus é um santuário verdadeiro, né? Falamos do trono do Senhor, Jesus está reinando e que por isso devemos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Mas voltando lá para Hebreus capítulo 8, olha o que diz o verso 2 ainda. Verso 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, é o verdadeiro tabernáculo que está nos céus. Você lembra lá de Apocalipse capítulo 21? O tabernáculo de Deus, ele vai descer na terra. 21 e 22, ele vai descer na terra. Deus mesmo estará aqui na terra, consolando todo homem que foi comprado pelo sangue, todo homem e mulher comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro tabernáculo está lá. O templo verdadeiro do Senhor está lá. E um dia ele vai descer para estar aqui nessa terra. Jesus está como sacerdote do verdadeiro tabernáculo. Se tem um verdadeiro tabernáculo, é porque tem um tabernáculo falso, né? Só que ele não é falso, digamos assim, no sentido negativo, ele é um protótipo. E aqui, eu estudando esse texto, lembrei muito dos irmãos engenheiros, né? A palavra de Deus, ela tem muitas coisas maravilhosas no que se refere à engenharia, e aqui é uma delas. Então, Jesus fez a maquete. Deus, né, fez a maquete. O tabernáculo lá de Êxodo era a maquete. O templo de Salomão, o templo de Zorobabel, que é chamado segundo templo, depois reformado por Herodes, é uma maquete do templo de Deus que está nos céus. Acredita-se que o templo lá de Ezequiel, do 38 ao 40, que é muito bem descrito e detalhado, vai até capítulo 40 e poucos, seja o templo de Deus mesmo, que vai descer um dia com o Senhor Jesus reinando e o próprio Pai também, e eles estarão aqui na terra. Lembre-se, no início de tudo, antes do pecado, talvez você diga, mas que coisa fantástica, né? Essas coisas na Bíblia, será que é assim mesmo? Olha, lembre-se que no começo de tudo, Deus andava com Adão no jardim conversando, né? Eu fico muito curioso, o que é que eles falavam, né? Mas não foi revelado, né? Talvez se um dia tivermos oportunidade nos céus de perguntar, é uma das várias perguntas
né, que eu faria. O que o senhor conversava tanto com Adão naquele momento, né? Quais eram as notícias? Porque, afinal de contas, o mundo tinha acabado de ser criado. Então, que grande conversa, quantas coisas eles falavam, eu não sei, mas eu realmente fico curioso. E, novamente, aí Deus deixou de estar presente de uma maneira mais intensa, clara, aqui na terra. É claro que Deus é onipresente, mas não está presente no sentido que estava com Adão, antes do pecado. Isso por causa do próprio pecado. Mas um dia Deus voltará a estar, né, na terra como estava antes. E o nosso pecado deixou o Senhor, Deus se afastou por causa do nosso próprio pecado. No céu, o Senhor Jesus é este ministro do santuário verdadeiro. E olhe lá Hebreus capítulo 9, verso 11, que nos fala um pouco sobre este santuário. Interessante que o Senhor, ele sempre quis que na velha aliança houvesse esse santuário, né, o tabernáculo, houvesse o templo, e na nova aliança existe também o templo de Deus, que somos a igreja, não o prédio, mas cada pessoa comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um templo de Deus hoje, e em breve o templo do Senhor definitivamente descerá. Olha Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Que coisa bonita será, né? Não foi feito por mãos humanas, mas por Deus mesmo. Não é desta criação, é de outra ordem. Como o nosso sumo sacerdote é de outra ordem, e ele descerá. Ainda, olha Hebreus 9, 24. Porque Cristo, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O Senhor Jesus entrou nesse novo santuário, feito por Deus, figura do santuário humano, mas não é igual. E por que Jesus entrou nesse santuário? Para comparecer agora por nós. O Senhor Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança, porque ele comparece diante de Deus por nós. Isso é muito bem explicado na Epístola aos Romanos. O que eu vou dizer agora: nós pecamos, e ser pecador é ser um criminoso contra Deus. Cada pecado que eu cometo é um crime passivo de morte por Deus. Não é morte física somente, é morte eterna. Mas por quê? Porque o Senhor é um Deus infinito, e a pena contra uma autoridade é de acordo com a importância desta autoridade. O Senhor é a maior autoridade do universo, e quando eu, que sou criação de Deus, desobedeço a Deus, eu presto contas com Deus. E o meu castigo é a morte eterna no inferno, porque eu escolhi conscientemente desobedecer o Senhor, o meu Criador. Mas quando Jesus vem e morre numa cruz pelos meus pecados, ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus, o Senhor Jesus conquista para mim uma nova aliança, um compromisso com Deus. Jesus faz um acordo com Deus. Ele empenha a vida dele por mim. Então, por isso que o Senhor Jesus, quando entra neste tabernáculo, ele comparece lá por mim, para que Deus não me veja mais como um criminoso, e agora me veja como alguém sem crimes, um justo, mesmo ainda sendo injusto. A vida de Jesus, ela vale tudo isso, porque Jesus é Deus. Um homem não poderia, vou me matar para que Deus perdoe meus pecados. Não vale, porque um homem pecador não cobre a exigência da pena. Ele é pecador, ele é falho. Olha a ilustração do Cordeiro na velha aliança. Perfeito, sem defeito, sem mancha. Ou seja, Jesus, um homem sem pecado, morto na cruz pelos pecados dos homens. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, recebe a marca do sangue de Jesus na sua vida, e é livre, liberto da condenação dos seus pecados. Jesus, esse grande sumo sacerdote e rei, ele entra no santuário de Deus para comparecer por nós. Um dia que o Senhor vai me julgar, não, Valnei, já foi pago os pecados dele.
Não é porque o Valnei é bom ou justo, mas porque Jesus morreu na cruz. A mesma coisa com você, né? Um dia que você for julgado pelo Senhor, né? E o José? Não, aí Jesus está lá. Os pecados do José já foram pagos, lá na cruz. Mas, e o... Vou arriscar aqui um nome que não tem aqui, deixa eu ver. E o Zorobabel? Não tem, não vai ter, né? E o Zorobabel, né? O Zorobabel, ele não está na lista daqueles que Jesus derramou o sangue por ele. E aí? Então ele não entra. Vai para o inferno, porque ele é achado culpado dos seus crimes e dos seus pecados. Isaías capítulo 6 nos dá uma amostra deste templo de Deus. E a gente usa templo, essa palavra no sentido religioso, mas na língua do Antigo Testamento, templo e casa e palácio poderia ser a mesma palavra. Entende? Templo, casa ou palácio poderiam ser a mesma expressão, a casa do rei, o palácio do rei, porque o templo, na verdade, é o palácio de Deus. Quando Davi diz, olha, eu vou construir uma casa para Deus, ele está dizendo o quê? Olha, eu tenho um palácio, eu tenho uma grande casa, e Deus não tem? Vamos construir um palácio para Deus, porque Deus é o rei. Em Isaías 6, verso 1, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É uma visão do trono de Deus. Jesus aqui, ainda você vê que não tem a revelação de que Jesus está sentado à destra do Pai, embora Jesus era Deus e governava como o Pai governava sobre todas as coisas. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz e sobe aos céus, nós temos uma revelação nova. Agora tem o trono do Pai e o trono do Filho. E lá em Apocalipse, quando vai se julgar a humanidade, se pergunta, quem é digno de abrir o livro do destino da humanidade? Estou parafraseando lá Apocalipse capítulo 5. Quem é digno? Um silêncio no céu. Ninguém foi achado digno de abrir os selos do juízo de Deus sobre a terra. Mas aí foi achado alguém, o Cordeiro. O Cordeiro foi digno de abrir os selos. E é Jesus quem abre os selos do juízo sobre a humanidade naquele dia, naquela época, a época da grande tribulação. Jesus está à destra do Pai, né, neste ambiente com os anjos ali, sendo adorado constantemente. Apocalipse 4 mostra muito bem como o Pai e o Filho são adorados hoje nas regiões celestiais, nesse templo maravilhoso, não feito por mãos humanas, e nós observamos ali e pensamos, e o que é que Jesus está fazendo hoje lá? Já tem uma pista que nós já lemos. Jesus, ele compareceu por nós, diante do rei, para que nós ficássemos livres da condenação dos nossos pecados. Mas olhe Romanos 8,34, o que é que Jesus está fazendo nos céus? Além de ele ter comparecido para morrer numa cruz pelos nossos pecados, o que é que o Senhor Jesus também está fazendo ali nos céus? Romanos 8,34. Esse texto é maravilhoso, e ele diz, Romanos capítulo 8, verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem os condenará? Quem nos condenará, nós que somos crentes no Senhor Jesus? A resposta é: ninguém. Satanás não pode nos condenar, não pode nos acusar, não pode, porque o Senhor Jesus que está à direita do Pai, ele intercede por nós. Ele é por nós, ele comparece por nós, ele é um grande sumo sacerdote, ele é um rei todo-poderoso. Esta revelação, irmãos, foi dada para homens e mulheres fracos na fé. Entende? Você, se está fraco na sua fé, se você está oprimido e sofrendo pelas urgências da vida, e em algum momento deixou Jesus um pouco de lado, né, peça perdão.
confesse o seu pecado e volte urgentemente para o Senhor Jesus Cristo, agarrando Ele como se Ele fosse a boia que vai salvar a sua vida, você perdido no mar, e não tem onde se segurar, caiu aquela boia ali, agarre-se, essa boia é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele é a âncora que firma o nosso barco no meio da tempestade. É o Senhor Jesus que é por nós. Os homens quebram os acordos, as pessoas rompem, né, os seus compromissos, mas Jesus não, porque Ele firmou uma aliança eterna conosco. Ele está diante de Deus hoje, intercedendo por nós, diante do justo juiz, e nós só temos salvação, vida abundante, alegria e felicidade por causa do Senhor Jesus Cristo. Se você despreza o Senhor Jesus Cristo, se você não o busca na sua vida, não adianta uma igreja, uma religião, não vai resolver. Não adianta uma terapia, ou certos remédios, ou um certo estilo de vida mais saudável, não vai resolver. Os problemas vão continuar chegando, você talvez amorteça-os com algumas coisas que a gente usa para amortecer a nossa consciência, mas isso não resolve. As trevas continuarão no seu coração e o sofrimento vai perdurar. Só o Senhor Jesus, que está sentado no trono, é Ele que comparece por nós, é Ele que intercede por nós, e no meio da aflição, é Ele quem nos sustenta, né? E é um verdadeiro milagre. Então, minha esperança era hoje chegar na segunda reflexão desse texto, mas não chegamos. Então, quando próxima semana, se o Senhor não voltar e permitir, estaremos observando mais sobre esta velha aliança e a nova aliança que o Senhor Jesus nos deu. Vamos orar, pedir que o Senhor aumente a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, só temos que te agradecer, porque o Senhor é bom, maravilhoso e cuida de nós. Senhor, só temos que louvar o teu nome, porque o Senhor entregou Jesus, o teu único filho, gerado de ti, Deus como tu és Deus, para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Pai amado, tua graça e tua misericórdia nos atingiram e nos deram uma vida maravilhosa. Pai, não permite que percamos essa vida tão boa com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas. Nos dá sabedoria para administrar o nosso tempo, os nossos recursos, nossa família, nossa vida, para a glória do teu nome. Nos capacita pela fé a crer nestas verdades, para que não nos entreguemos ao sofrimento, à depressão, ao desespero, mas para que confiemos no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nosso Rei, grande sumo sacerdote. É o que nós te pedimos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveite esse tempo agora de oração silenciosa para conversar com o Senhor Jesus Cristo, nesse pós-lúdio. Deus abençoe a todos e até breve.